bom dia! Todos os que assistem os nossos artesanatos mandam e-mail, elogiam. Isso nos faz cada vez mais procurar peças que possam ajudar você não só a decorar, mas que tenham outras utilidades. A Gislene Carnelós, que já é uma artesã muito amiga minha, bolou esses cachorrinhos que têm várias funções. Ele pode ser para você guardar agulhas, ele pode servir de peso de porta e com certeza a sua imaginação vai além disso. Então preste atenção porque é fácil de fazer. E não se esqueça, né, que todos os materiais usados são da Moniday e os moldes estão na revista Mood Life para você colecionar e fazer direitinho. Então agora é com você, Gislene. Oi, Sônia. Hoje eu vou ensinar um cachorrinho porta-alfinete. Avisando você que o molde e os materiais para executar o trabalho estarão disponíveis no site. Nós iniciamos com o nosso molde no tecido de algodão, riscando sobre todo o contorno. Um lápis. Você risca o cachorrinho uma vez no tecido de algodão cru e no tecido da sua preferência, que é a orelha, você pode fazer tanto no algodão cru, como você pode estar escolhendo um tecido da sua preferência, da cor que você quiser. De todo jeito que você fizer, ele fica lindo. Então, a orelha você tem que riscar 2 vezes, que são 2 orelhas. Para iniciar a costura, você tem que deixar uma abertura embaixo do seu bichinho para que você introduza o enchimento. Então você vai iniciar regulando o ponto da máquina bem apertadinho. Se você vai fazer uma costura para fechar uma roupa, por exemplo, você tem que diminuir pela metade o tamanho do ponto. No meu caso aqui eu tenho uma máquina, eu uso o ponto número 1.2 para essa máquina eletrônica. Então você deixa a margem de abertura, você inicia fazendo um retrocesso, a costura e depois é só acompanhar o risco. Lembrando que a cada curva você tem que dar uma paradinha na sua máquina e fazer com muita calma, ponto a ponto, arrumando sempre o seu tecido para que você consiga acompanhar bem o desenho. Bom, após a costura, vocês estão vendo que a orelha eu não deixei nenhuma abertura. Eu costurei por inteiro. Então nós vamos recortar a volta toda. Nós não podemos cortar tão próximo da costura porque desmancha toda a nossa costura. Então você tem que deixar uma margem de segurança. Após recortado, você recorta as 2 peças que são as orelhas. E na sequência você já pode recortar o cachorrinho. Bom, após você recortar todas as peças, as orelhas, você tem que pôr o desenho assim, ó, um biquinho com biquinho e marcar onde você vai fazer a abertura para você desvirar. Você faz uma marcação do lado de cima, a pontinha mais fina é o que fica para baixo. Com o abridor de casinha de botão, você vem e abre o risco que você marcou. Por esse espaço é onde você vai desvirar a orelha, trazer ela para o direito. O corpinho do cachorro, ainda nós temos mais uma costura para fazer. Essa costura ela é chamada de caixinha de leite, para ele ficar com esse fundo quadradinho, para que ele fique assentadinho na mesa. Ele é chamado caixinha de leite. Para fazer isso, você tem que trabalhar o tecido trazendo costura com costura, veja bem, colocando essa costura bem na vertical e você vai fazer uma costura na horizontal, formando um triângulo. Eu vou fazer para você ver, é fácil de entender essa costura. A medida dessa costura, você pode fazer um dedo cobrindo a sua costura que está no vertical. Olha, você marca um dedo aqui,
você vai ter uma noção do espaço que você vai utilizar, fazendo o retrocesso no início da costura e no final. A nossa costura já está pronta. Veja bem como ficou. Mas antes de você desvirar, todos esses detalhes que são côncavos, você tem que dar um pique, para que a nossa costura não enrugue quando você desvirar o bichinho. Então nós temos que dar vários piques, para dar mais movimento e elasticidade ao tecido, ó. Só nesses pontos críticos que as curvas são mais intensas. Após essa etapa concluída, é só você desvirar as peças, trazendo para o direito. Aqui eu estou utilizando uma pinça, chamada pinça dente de rato. Você pode encontrar em casas que vendem equipamento cirúrgico. Após a peça desvirada, você já pode introduzir o enchimento. Introduzindo o enchimento, você pode fazer uma costura à mão para fechar a abertura. E na sequência, nós vamos montar a orelha e os ornamentos e pintar o rostinho. A orelha você monta colocando uma florzinha de crochê e a miçanga. Para prender a florzinha, já automaticamente prende a orelha. Você põe a agulha por baixo da orelha e sai no buraquinho da flor, para você esconder o nó da linha. Na sequência, você pega uma miçanga prende a flor saindo no miolo da outra flor. Veja bem, ó, você sai de um lado ao outro, você prende as duas orelhas e as duas flores ao mesmo tempo. Agora o vai e vem você tem que fazer várias vezes para que isso fique muito bem preso. Depois que você prendeu o nó, para finalizar a sua costura, você procura pôr embaixo da orelha para que fique escondido. Então você sai com a agulha aqui por baixo e dá um nozinho para finalizar. Finalizando, você passa a agulha por dentro do corpinho, para que a ponta da linha fique escondido dentro do corpo. E você finaliza fazendo pressão aqui. Para você executar o rostinho, primeiramente você marca a altura dos olhos, onde você vai pintar. Pode ser com um lápis. Fazendo isso, eu uso o boleador para eu pintar os olhinhos. Se você não tem essa ferramenta, por exemplo, a cabeça de um alfinete, esse que tem bolinha, também ele faz o efeito do boleador. Primeiro você vai introduzir a tinta preta. O tamanho do olhinho vai muito do gosto. Veja bem, de acordo com o tamanho da peça também, nós procuramos fazer o tamanho proporcional. Na sequência, eu pego o pincel fino, estou usando o número 0, coloco uma gota de água. Para você trabalhar com o pincel 0, nunca vá com a tinta pura, procura sempre diluir a tinta. A tinta sai com mais facilidade do pincel, ficando bem fininha. E para você fazer essa sobrancelha, você tem que usar só a ponta do pincel. Você não pode apertar, então a tinta tem que estar bem diluída, ó. E essa sobrancelha, ela é aquela sobrancelha de um bichinho que está pedindo cuidados. Ela é virada para baixo, para dar essa carinha do bacê. É só um risquinho. Muito fácil. Fazendo isso, com o mesmo boleador, você marca o narizinho
Você nem precisa de pincel se você tem o boleador. Veja bem, ó, você faz uma bolinha. Você pode pintar com o próprio boleador. De um lado da costura e depois o outro lado. Esse narizinho também fica bonito quando você faz uma forma de coração. Fica bem engraçadinho. Ou então você pode deixar arredondadinho. Você pega a tinta branca e põe o ponto de luz nos olhos. Bem pequenininho, para dar aquela impressão. Eu espero que você faça muito sucesso com esse novo trabalho.